Graças a Deus, aleluia, Jesus. A paz do Senhor a todos, um bom dia. Que nós venhamos ter um dia abençoado por Deus, né? Que Deus venha nos abençoar grandemente nesse dia, né? Maravilhoso, nesse sábado que Deus nos proporcionou, né? Mais um dia da nossa vida. Eu tô com a minha Bíblia aberta em Salmos 121. Se você está com a sua Bíblia em mãos, né? Vamos agora ler a palavra de Deus. Salmo 121, versículo 1. E diz assim: Levantarei os meus olhos para os montes, de onde vem o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Não deixarás vacilar o teu pé, aquele que te guarda não tosquenejará. Eis que não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é tua sombra e a tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para todo sempre. Aleluia, Jesus. Que palavra maravilhosa, né, irmãos? Eu gosto muito sempre, né, de quando que eu estou triste, quando que eu estou abatida, eu procurar, né, os salmos, né? Deus sempre nos alegra, nos dá um ânimo, né? Uma palavra de ânimo, né, para nós. Nos dias de hoje tem muita gente passando, né, por problema, né, por desespero, angústia, né, é uma coisa que tem afetado muito, né, as pessoas hoje em dia é a depressão, né, irmãos. Eu tenho muito caso, assim, de adolescente que eu conheço, né, adolescentes, né, nem viveram a vida como a gente fala e já são depressivos, né, colegas da minha filha que são, né, que tem aquela angústia, né, aquela tristeza no olhar que a gente olha, a gente vê aquela tristeza lá no fundo, mas a gente deve orar, né? Aqui na Bíblia fala que levantarei os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro, e Jesus em cima já responde, né, o meu socorro, né, vem do Senhor, né, que não, ele não nos deixa, né, irmãos, a gente fica angustiado, fica entristecido. Irmãos, eu tenho, como eu disse para os irmãos, né, eu tenho muito testemunho para contar, e eu vou contar um testemunho que ele foi material, né? Quando que eu e meu esposo casamos, a gente vivia de aluguel. A gente vivia de aluguel, né? Então, nós orava, né, para Deus dar uma casa para nós, que a gente queria uma casa, né, que era nossa, arrumar algo que era nosso, né, não ficar só arrumando ou pagando para outras pessoas, né, pra gente poder viver, né, na casa. E a gente tava orando em prol daquilo, né, e nós orava. E eu ficava angustiada muitas das vezes, porque na verdade nós, irmãos, não sabemos esperar, né? No tempo de Deus a gente é ansioso, a gente quer para daquela hora, né? E não é assim, devemos ter paciência, né? Porque Deus sempre vai preparar o melhor, né, para nós. Então, a gente morava em comunidade, né? Então a gente procurava casas nessas comunidades. E haviam bastante coisas assim que daria, né, pra gente comprar tudo, mas a gente começava a ver, né, o orçamento de quanto que ia dar, né, pra pagar aquela casa, mais o que que a gente ia gastar para comprar. Então a gente ficava meio receoso, ia na igreja, falava com Deus e Deus dizia que não era aquela, que não era a hora. Então a gente, né, sempre colocava nas mãos do Senhor. E um dia, né, nós fomos na igreja e Deus falou, né, para nós, né, que nós ia conseguir, né, uma casa, que Deus ia nos dar, né, uma casa para nós. Mas era para nós ter paciência e esperar no Senhor, né, irmãos? Como eu disse, muitas das vezes a gente é ansioso, a gente não sabe esperar aquilo que Deus tem para nós, a gente acaba, né, às vezes perdendo a oportunidade, né, que Jesus tem lá na frente, algo melhor, né, e fazendo coisa que não era para fazer, né, que não soube esperar. Então a gente orava, fizemos campanha,
E a gente sempre gostou, irmãos, assim, de visitar igrejas, né? Visitar os parentes. A gente sempre foi aquele casal que a gente gosta de viajar. Então, certa vez apareceu um senhor e ofereceu um carro para nós. E a gente, né, pediu para Deus, né, se aquele era um negócio que era para nós, né? Então Deus falou que era para nós, né, aquele negócio. Então o meu esposo comprou o carro. A gente estava maravilhado, né, irmão? Se era a hora do carro que Deus tinha preparado. Então, amém. Compramos o carro. Era um carro bom, era um carro confortável, mas até então a gente não sabia, né, irmãos, qual que era o intuito de Deus de colocar aquele carro, né, na nossa vida, na nossa mão. A gente viajou, fomos para a cidade de Passo Fundo, né, com aquele carro, era confortável, um carro muito bom, né, Deus nos abençoou grandemente com aquele carro. Quando nós voltamos de viagem para Curitiba, ofereceram essa casa, né, com quem eu, né, agora que eu moro aqui em Curitiba. E quando que eu fiquei sabendo aonde que era o lugar, né, e assim, eu pensei, né, irmãos, meu Deus, pelo lugar é uma casa que vai ser um preço alto, né? A gente não vai ter esse dinheiro para comprar, né? E o meu esposo disse: "Ah, mas vamos ver, né? Vai que Deus prepara para nós e, né, e seja essa que Deus está preparando." E eu, meus irmãos, eu sempre gostei assim de orar e perguntar a Deus: "Senhor, será, meu Deus, né? Se não for, o Senhor, né, nos fala que a gente vai aceitar, por mais que a gente queira, a gente tem que aprender que às vezes a gente tem que passar pela aquele, né, muitas coisas, irmãos, a gente passa doença, né, na família, aquele trabalhar, às vezes no sofrimento, às vezes não, irmão, eu falo que é no sofrimento que Deus lapida. É no sofrimento que Deus lapida tudo que Ele quer lapidar em nós. É no sofrimento que Ele nos ensina. É no sofrimento que a gente vê que a gente tem fé. É no sofrimento que tem a vitória. Foi assim, irmãos, comigo. Deus me colocou no deserto para mim aprender a ver quem era Deus, para mim conhecer Deus, né? Eu tive momentos na minha vida, irmãos, que eu pensei: não, isso não é uma coisa assim que nem Deus vai me tirar disso. Foi a época que eu perdi a minha filha mais velha, então eu fiquei muito, eu fiquei transtornada, irmãos. Eu não tinha, a gente perde o chão, né, irmãos? A gente perde o chão então eu, para mim, não. E foi nesse deserto que eu conheci Jesus de verdade, né? Que eu senti Jesus perto de mim, que eu sofria muito, irmãos. Eu chorava a noite toda eu ficava chorando. Meu esposo, ele trabalha de madrugada, então 3 horas da manhã ele acorda, né? Então 3 horas da manhã quando faltava pouquinho para as 3 horas da manhã, eu ia ligeiro para a cama, deitava, fingia que eu estava dormindo. Quando ele saía, eu perambulava pela casa, irmãos, e eu chorava, e eu andava para um lado, e eu andava para o outro, e eu chorava, e eu chorava. Então, um dia, alguém disse para mim assim: olha, Deus disse para você que chega, que basta desse sofrimento, né? E eu, irmãos, eu sempre fui assim. Eu não digo que eu boto Deus contra a parede, porque a gente nem deve fazer isso, né? Mas eu sou assim, irmãos, eu oro com sinceridade, porque eu penso assim, que Deus sabe lá no meu coração o que eu gostaria de falar. Então eu não vou mentir para Ele com outras palavras, se Ele sabe que não é aquela palavra que eu quero que saia da minha boca. Então eu dizia: eu paro de chorar. Eu disse: eu paro de chorar. Eu digo: eu aceito, eu paro de chorar. Mas se nunca mais eu acordar angustiada, eu não conseguir dormir, se eu deitar na minha cama, eu fechar meus olhos e eu dormir sem pestanejar,
Eu disse, eu nunca mais eu choro. E eu falei assim, irmãos, e o dia que eu acordar angustiada, eu sentar na minha cama e eu sentir que o Senhor vem e me abraça, eu prometo que nunca mais eu choro. Nessas palavras, eu falei com Deus assim. Então, naquela semana, irmãos, eu me lembro que eu dormi. Mas eu dormi tão bem aqueles dias. E teve uma manhã que eu acordei. Na verdade, eu sonhei, né, irmãos? Eu sonhei com a minha filha, então eu acordei angustiada, assim. Eu sentei na minha cama quando veio, assim, aquela ponta de tristeza em mim. Eu senti, irmãos. Ninguém me contou, ou eu imaginei, ou eu estava sonhando, eu estava acordada. Eu me sentei na cama e eu senti como se aquela pessoa tivesse sentado, eu senti aquela pessoa sentando ao meu lado e passando a mão em volta de mim. Era como se fosse, uma mão, um braço tão leve, mas tão grande, tipo que aquela mão, ela pegava todo o meu corpo e me acolheu. Era como se eu estivesse em plumas. E eu fiquei ali, irmãos, uns 15 minutos. Eu não chorei, eu não sentia nada. Eu só tava, tipo, num ninho. Como se eu tivesse aquele abraço de mãe, acolhedor. Aquele abraço assim quentinho, fofinho, fofinho. E nunca mais eu chorei. Nunca mais. Então eu digo assim, ó, às vezes a gente, né? Eu sou uma pessoa que eu oro. A gente conhece muitas pessoas que pedem oração, a gente ora, né? Mas tem vezes que é para nós orar. Deus quer que nós oramos também, que nós intercedemos. Deus quer escutar as nossas palavras pedindo, a nossa humilhação pedindo, né? Então essa pessoa chegou para nós e disse que tinha casa. A gente veio ver a casa, tudo. Eu achei a casa bonita, né? Eu gostei da casa, gostei do lugar. Era um lugar, é um bairro nobre de Curitiba. Eu moro numa avenida. Então, a gente tava ali, mas descrente, né, irmãos? Descrendo ainda do poder de Deus, que feio, né? Eu digo até hoje que feio. Eu, como uma serva do Senhor, né? Duvidar que Deus poderia me dar, né? Num lugar assim. É um lugar bonito, é um perto do centro de Curitiba. Os irmãos podem notar os barulhos que tem, né? Eu gravo o vídeo mais à noite, porque de dia tem empresas, a avenida é na frente, então, tipo, é muito barulhento, então eu prefiro fazer à noite. Por isso que eu faço os vídeos à noite. E a gente foi para casa. Olhamos a casa, a gente gostou e fomos para casa. À noite, esse rapaz, ele ligou pro meu esposo e disse bem assim: me dá o teu carro de entrada. Na verdade, assim, irmãos, eu não gostei. Na hora que ele disse, né, não, dá teu carro, eu falei pro meu esposo, não, a gente tem as crianças, aqui as igrejas são, né, são tudo longe, mercado longe, a gente precisa do carro, a gente precisa da casa, assim. Eu digo, mas eu creio que Deus vai arrumar, né, um outro lugar que a gente fique com o carro também, né. Só que, não, irmãos, não era aquilo que Deus queria, né? Deus já tinha, como eu falei para os irmãos antes, né? Deus já tinha um intuito, né? De botar o carro na nossa vida, né? E o intuito do carro na minha vida era a entrada da minha casa. Então, a gente ficou naquela. O meu esposo dizia, mas amor, a gente consegue outro carro, né? E eu não queria me desfazer do carro, porque era uma coisa necessária para nós, né? Porque eu tava com o bebê pequeno.
Aqui faz frio também, né? Então é ruim sair com o bebê em chuva, pegar condução, né? Até mesmo andar a pé, né? Com o bebê era ruim. Então eu não queria, né, irmãos? Até que um dia eu, né, recebi uma mensagem de uma pessoa e ela disse assim para mim: Deus está te dando um presente e você está rejeitando o presente de Deus. Aquilo me doeu tanto, irmãos. Eu fiquei tão sentida, que eu pedia perdão para Deus a todo momento. Eu disse: Senhor, me perdoe, Senhor, me perdoe, Senhor, não fiz por mal, né? E hoje estou na minha casa, hoje já tenho carro de novo, né? Deus faz tudo do jeitinho certo, irmãos. Por isso que se você não mora de aluguel, tenha fé. Tenha fé, peça para Deus. Peça para Deus, Deus dá. Deus gosta de ver a gente feliz, né? Deus gosta que a gente tenha as coisas. É a mesma coisa de uma doença, né? Às vezes Deus quer ouvir você pedir. A gente pede, né? A gente ora pelos irmãos, muitas doenças, né? Muitas coisas em prol da família, em prol de até, né? Negócio. Nós sempre oramos, na Bíblia fala orais um pelos outros, né? Mas às vezes Deus quer ouvir a nossa voz, Deus quer escutar o nosso pedido, Deus quer que nós abra nosso coração e peça de coração, peça de coração. Se precisar chorar, chora, né? Se aquebranta, chore, porque Jesus, na Bíblia fala que Deus não aguenta o coração aquebrantado. Então é no sofrimento que Deus está vendo que você está ali, né? Você está ali. Às vezes a gente pensa: meu Deus, onde é que está Deus nessa hora? Deus está ali. Só que Deus quer que você peça, né? Peça, você tem capacidade de pedir, de orar, e Deus tem o prazer de curar você. Deus tem o prazer de ver sua família feliz, o seu casamento bem, o seu filho, né? Deus tem prazer de fazer isso por nós. Hoje, irmãos, eu agradeço a Deus por tudo, não sou merecedora, né, do que Deus tem me dado cada dia. Ele tem me abençoado mais. A gente passa luta, a gente passa prova, mas a vitória é certa. E quanto maior a luta, maior é a nossa vitória. Eu sei por mim, irmãos, a vitória, ela vem para ficar e a luta não. A luta ela vem e ela passa, ela só edifica, né? E a vitória não, né? Ela vem e ela fica, né? E aquilo vai aumentando a nossa fé. A vitória das lutas vencidas aumentam a nossa fé. Eu creio, tipo, né, que as minhas fés são muitos testemunhos. Eu gosto de testemunho porque aumenta muito a minha fé. Faz 2 meses atrás, o meu carro foi roubado na frente da minha casa, irmãos. Foi roubado na terça-feira de madrugada. E eu fui na igreja. Como eu disse para os irmãos, eu sou bem curta, né? E reta, né? Com Jesus eu falo. Eu tenho intimidade, creio que tenho intimidade para falar com Deus, né? Como um amigo, como um pai, né? Para mim, ele é meu pai e eu falo com ele com intimidade, né? E eu disse: Senhor, o Senhor me deu aquele carro, então eu creio que não é da sua vontade que eu perca ele. Eu digo: Senhor, eu quero meu carro de volta. Eu digo: Senhor, me devolva meu carro. Senhor, o Senhor tem poder para me devolver o carro, Jesus. Eu creio no teu poder. Na quinta-feira, irmãos, eu orei para o Senhor. Eu chorei. Eu dizia: Senhor, o Senhor que me deu. Eu digo: Senhor, foi o Senhor que me deu. Eu não aceito que outra pessoa tire de mim o que o Senhor me deu. E na sexta-feira a polícia ligou para nós que era para nós ir buscar o carro, que eles tinham achado o carro. Então, irmãos, é a fé, é a convicção que a gente ora. Tu tem que orar com fé, tu tem que pedir para Deus: Senhor, eu não aceito, Senhor, eu não aceito. Há vezes que a gente tem que aceitar porque é o trabalhar de Deus, mas Deus é misericordioso, né? Se você tá com aquela doença e você precisa da cura, você quer a cura, Deus é misericordioso, peça para Ele que Ele vai te curar.
Se você precisa daquela bênção judicial, peça para Deus, que Deus vai botar a mão naqueles papel e tudo vai se resolver. Você que está com problema no seu casamento, coloca teu casamento nas mãos de Deus e diz: Senhor, eis-me aqui, Senhor, na tua presença. Então ore, né? A oração, eu sempre falo, a oração é a chave da bênção e a fé, ela remove montanhas. Fiquem com Deus, né? Fiquem com Deus. Nós vamos fazer uma oração agora. Coloca o nome de todos os familiares. Eu não anoto o nome, né, irmãos, de ninguém. A irmã Joeni anota, mas eu oro por todos, né? Eu acompanho sempre. Eu agradeço todos, né? Os que oram por mim também, que eu sei que tem muitas pessoas que oram por mim no canal. Fico muito feliz de ser muito bem recebida nesse canal, né? Os irmãos me receberam tão bem, eu fico muito grata. E vamos orar, né? Vamos fazer uma oração, vamos pedir para que Deus assente o seu anjo, né, no nosso lar. Que o Senhor toque com a sua mão maravilhosa nas nossas doenças, na nossa carne, né? Porque nós somos carne, nós precisamos, né, irmãos? Então agora você vai fechar seus olhos e você vai focar em Deus. Foque no seu problema, foque no que está te incomodando e comece a orar. Senhor meu Deus, Senhor meu Pai. Pai amado, Pai de poder e graça. Visita agora, Senhor, cada lar, Senhor, cada pessoa, Senhor Jesus maravilhoso, que está participando dessa oração comigo agora, Senhor. Senhor, Tu és grandioso, Senhor, Tu és benigno, Senhor Jesus maravilhoso. Eu creio, Senhor, no Teu poder, na Tua graça, ó Pai. Senhor, venha visitar, Senhor, todos os meus amigos, ó Pai, todos os meus parentes, ó Pai. Senhor, visita meus vizinhos também, Senhor. Enche com a Tua graça, Senhor, a minha casa, Senhor. Venha encher, Senhor Jesus maravilhoso, com a Tua fé, com a Tua renovação, Senhor, a minha vida, ó Pai. Ó Senhor, ó grande Pai de misericórdia, entra nos hospitais agora, Senhor. Entra, Senhor, nos asilos agora, Senhor, nas clínicas psiquiátricas, ó Pai. Vai passando o Teu óleo agora nessa doença, Senhor. Vai repreendendo toda a macumbaria, Senhor, feitiçaria, Senhor, que está nesse corpo agora, ó Pai. Vai repreendendo, Senhor, toda maldição, Senhor, que está, Senhor, nessa casa, ó Pai. Repreendo agora no Teu nome, Senhor, pois Tu és Senhor, Tu és Jesus, Tu és o Rei, Senhor. Tu és, ó Pai querido, nosso Deus misericordioso e bondoso, Senhor. O Senhor tem a graça, Senhor, para nos abençoar, ó Pai. Guarda, Senhor, todos nós agora, Senhor Jesus. Muito obrigada, Senhor, por mais um dia, Senhor. O Senhor nos deu o fôlego de vida, Senhor, por essa oportunidade que o Senhor tem nos concedido, Senhor. Venha abençoar agora todas essas pessoas que participam desse canal, Senhor. Guarda-nos debaixo das Tuas mãos, Senhor, maravilhoso, ó Pai. Bendito és Tu, Senhor. Fica conosco, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. A paz do Senhor, irmãos. Fiquem com Deus e até a próxima, se Deus nos permitir, né?